Bem-vindos à terceira aula do curso. Então, a gente vai falar agora sobre educação. E a gente falou sobre a primeira e segunda aula, sobre a formação e ascensão do ser. Então, como que a gente formaria, como é que é um ser humano em sua plenitude. E é evidente que depois que você está bem formado, você tem a capacidade e deve, é um sentimento de dever, que você também consiga auxiliar na formação de uma outra pessoa, de um outro ser. Então, esse assunto agora é sobre educação. E aí eu preciso falar sobre, evidentemente, sobre a criança, como a gente está falando, desde o momento que ela vem no mundo. E aí a primeira metáfora que eu gosto de usar é que a criança é uma semente. Então, dentro daquela pequena semente, enquanto frágil e praticamente dotada de absolutamente nada, ela tem uma sequoia dentro dela. Vocês já viram a sequoia? Uma vez eu fui num parque lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que era aquele das árvores maiores do mundo. Árvores que têm 2000 e tantos anos, né? Que tem 100 e tantos metros, é uma coisa absurda. E assim eu vejo uma criança. A criança, quando eu olho, eu vejo muita força, muita potência por construir. E é isso que é a obrigação do adulto. Essa é a obrigação dos pais, auxiliar nessa construção de um ente forte. E é exatamente o que não acontece na maioria das vezes, né? Então, a gente começa a ver aquela criança como uma potência, mas como ela está naquele momento? Olha, ela nesse momento, ela nasce fraca, completamente dependente, completamente vulnerável, completamente, simplesmente sem absolutamente nem a capacidade de discernimento, nem a capacidade de se locomover. Ela é totalmente dependente de outro ser humano. E aí, nessa hora, a gente já faz uma comparação com outros animais. Isso é específico do ser humano. Nenhum outro animal passa por esse tipo de nascimento. O ser humano ele nasce completamente vulnerável e cheio de capacidades. Então a gente nasce, nosso cérebro nasce com um número excessivo de neurônios, com uma potência maior do que a dos outros animais. Os outros animais, como é que se dá o parto? Olha, você sai e você fala, olha, você já está na batalha, né? Você já tem que nascer mais ou menos pronto. Isso faz com que você não aprenda grandes coisas. Você não tem nos animais a propriedade da capacidade de aprendizado da forma como o ser humano é. Então você nasce com excesso, o ser humano nasce com excesso de neurônios e aquilo vai se adaptando e vai morrendo, literalmente morrendo, e seu cérebro vai selecionando o que realmente precisa para aquele meio ambiente. É como se fosse uma sabedoria da natureza para falar, olha, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer aqui, mas os seres humanos têm a capacidade de adaptação maior do que qualquer outro animal. Então, a potência cerebral humana já vem de berço. Ela já vem de berço. Então você consegue se adaptar a praticamente qualquer situação. E é por isso que você tem seres humanos lá na Sibéria, no Polo Norte, e você tem no Saara, e você tem na Floresta Amazônica, em qualquer ambiente, por mais inóspito que seja, porque a gente tem essa capacidade de adaptação. Tendo dito isso, a gente começa a pensar, então, como que acontece essa seleção. Por quê? Uma das coisas que acontece na primeira fase, a gente falou isso nas primeiras aulas, é que logo que você chega, você é dado um temperamento. Você fala, olha, você vai agir mais ou menos dessa forma. E é interessante que você conheça os temperamentos dos seus filhos, porque, por exemplo, você pega um sanguíneo que fala aos cotovelos, né? 2 primeiros anos a criança não fala. Então gera um sofrimento natural. A criança fica num estado de angústia. Ou, por exemplo, o colérico, né? Adora agir, executar, mas ele não anda. Aquilo é um sofrimento de uma certa forma para ele. Então a criança tem outros sofrimentos além daqueles que a gente já conhece, que são fome, necessidade de afeto. E a criança começa a passar pelas determinadas fases da vida dela. Como é que é a primeira fase dela? Bom, enquanto está acontecendo o desenvolvimento cognitivo, que já é um pouco mais para frente, e ele se dá até os seus 20 anos de idade, logo primariamente ela tem que se dissolver, ela vai ter que se desvincular da própria mãe. Ela não tem nem a noção de ser como um indivíduo. Ela simplesmente acredita ou sente que ela é a própria mãe. Ela ainda não tem o discernimento de que ela é outra pessoa. Então a primeira passagem é falar, opa,
Eu sou eu não sou minha mãe. Né? No segundo momento, acontece que vira o rei ou a rainha. Né? A criança, ela demanda, ela simplesmente demanda. Ela não quer saber se você tem ou não tem tempo, se você está triste, se você está feliz, se você está com energia, se você tem recursos. Ela demanda. Seria um arquétipozinho do rei. Ela simplesmente manda e não quer saber de absolutamente nada. Ela é o centro do universo. Isso tem um perigo que pode permanecer dessa forma. Logo em seguida, como a gente viu na pirâmide de Maslow, a criança começa inconscientemente a buscar segurança. E nessa segurança, ela precisa saber se ela vai ter comida, se ela está num ambiente seguro. Se não tiver, isso pode acarretar traumas. Pode acarretar traumas. Então, para uma criança, como a gente falou, é extremamente sensível, extremamente frágil, deixar ela chorando pode vir a ser um trauma. Então, por aí a gente já percebe o tamanho da dificuldade de como é criar uma criança. Você fala, não, mas antigamente... Olha, antigamente estava todo mundo também com problemas. Eram problemas diferentes, a gente se adapta. O trauma psicológico não é totalmente predicativo de que você vai ser uma pessoa doente no futuro. Não é assim, a gente consegue, depois, com a ascensão da personalidade, a gente consegue contornar e trazer uma biografia um pouco menos traumática, né? Mas a criança, naquele momento, deixar ela chorando, não atender uma criança, pode vir a ser um trauma. Isso acontece até, por exemplo, algumas correntes psicológicas, é o próprio tipo do parto, mas foi uma cesárea, não foi normal, não foi acolhido logo pela mãe, logo no primeiro momento de vida. Isso tudo pode acontecer. E a gente não sabe muito bem, a verdade é essa, o quanto que isso afetaria uma criança. Então a criança é frágil. A criança é extremamente frágil. É muito interessante quando a gente fala sobre a formação de uma criança e o quanto que a gente tem que ajudar, porque não difere tanto da formação que a gente viu anteriormente, do ser, da ascensão psicológica da criança. Veja bem, as mesmas primeiras fases, que também a primeira, segunda, terceira camada que a criança passa naturalmente, logo em seguida a gente vai ter que fazer com que ela também passe por aquilo. Pela quarta, por exemplo, quando você vai, depois da segurança, a próxima fase dela é afeto, é buscar afeto. É buscar saber como fazer ser querida. Então, são os pequenos joguinhos das crianças, né, para buscar o carinho dos pais, para buscar principalmente dos pais naquele momento. Logo depois ela vai para a escolinha e continua buscando os afetos. E uma das formas que, para se formar uma criança, é da mesma forma que os adultos também buscam. Como eu falei, quando a gente está no meio do matagal, arranhando o matagal com a unha, abrindo caminho na vida difícil, é interessante que nós tenhamos alguns mestres, alguns professores, alguns tutores. E nesse momento a criança tem como tutor, um tutor absoluto são os pais. O tutor absoluto são os pais. Mas é evidente que não são só os pais. E numa sociedade como era antigamente, que era vamos dizer assim, o ideal, porque é muito difícil a gente falar sobre ideal em termos sociológicos, mas nunca eram só os pais que davam o aval para aquela criança. Eram os pais, os tios, os outros primos, os vários irmãos. Não tem mais isso, né? Hoje em dia é filho único. Eram os vários professores, os vários tutores, a sogra, né, o avô. Então, era uma mini comunidade que estava diante daquela formação. E quanto mais pessoas estivessem formando, ou seja, inspirando, mais aquela criança, que ainda não tem discernimento de si, conseguiria manter diretrizes da onde ela poderia ir. Então, o início, isso é o que eu preciso deixar mais claro nessa aula, o ser humano, a criança, e tanto nós também, nós temos sede de nos tornarmos uma pessoa, de nos tornarmos um ser nosso, único, próprio de si. Isso pulsa com uma força muito grande. Então qualquer tipo de dependência chega em algum momento que ela tem que ser combatida. Né? Então da mesma forma que a gente, como eu falei, a gente busca, como eu falei anteriormente na aula, outros tutores, nesse momento a criança ela não só busca, ela necessita desses tutores que vão servir como norte para onde ela vai poder ir naquele momento. Então ela está ali
com uma necessidade gigantesca de que alguém possa orientá-la. Então, essa necessidade ela é urgente, não tem como você deixar uma criança por conta própria, nem psicologicamente, nem afetivamente, nem racionalmente, muito menos fisicamente, sobretudo nos primeiros anos de vida. Nos 5 primeiros anos de vida, a criança morreria caso você deixasse. O tamanho da fragilidade. Mas, como eu falei, o cérebro, por estar se adaptando, tem uma capacidade gigantesca de aprendizado. Então, como a gente vê em Piaget, a gente tem as determinadas fases do neurodesenvolvimento, onde você vai adquirindo cognição, planejamento e execução de alguns movimentos, de alguns tipos de pensamentos que vão se interligando e vão formando as suas ações, suas execuções, né? Então, para quem quiser adentrar nesse assunto, é o Piaget que fala dessa parte cognitiva do desenvolvimento humano. E aí, como a gente falou sobre temperamento, a educação para cada temperamento, ela poderia vir a ser diferente. Como a gente falou rapidamente na outra aula, a gente tem pontos positivos e negativos do temperamento e as dificuldades e as facilidades de cada temperamento. Então é evidente que quando a gente tem uma criança colérica, é interessante que a gente force um pouco mais nela a empatia, a amorosidade, a doçura, para ela não machucar as outras pessoas, né? Um pouco mais de sensibilidade, evitar com que ela seja uma pessoa espinhosa. Quando a gente fala do sanguíneo, que é muito falador, para também não se deter aos assuntos mais superficiais, ser uma pessoa mais pontual, mais profunda, evitar grandes delongas nos assuntos, né? E por aí vai. Então o melancólico tem que tirar ele o quanto antes do eixo interno de si, não levar tudo para o pessoal, ser um pouco mais ágil, um pouco mais veloz nas suas ações, tentar diminuir essa grande força para dentro. O fleumático também, tentar criar mais responsabilidades, ser um pouco mais enérgico. Então a gente começa a direcionar pela primeira coisa que a gente ganha, que é o temperamento. Mas o que é mais próprio de uma criança? Olha, você olha para uma criança, dependendo da idade, mas quase todas as crianças, você olha e fala, a fragilidade física é o que mais chama atenção. São crianças, elas são hipotônicas, elas não têm uma boa contratura, elas não têm movimento, não têm ainda um bom cerebelo para poder dar aquele equilíbrio, para fazer as coordenações finas. Não tem ainda. Ela vai ter, né? Então, a primeira coisa que a gente também trabalha, olha, é o físico. E o físico, lembrando daquelas camadas, como é a primeira camada, é interessante que a gente trabalhe o físico, até porque, enquanto criança, por mais que você tenha potência, você ainda não é. Então, parece muito com os animais. Quem tem cachorro sabe o quanto que uma criança é parecida com um cachorro. É uma coisa impressionante. E aí eu lembro muito do César Millan, para quem conhece, ele é o adestrador dos cães, Dog Whisperer, lembro em português. É o Dog Whisperer, é o encantador de cães, né? Então, o que é a primeira coisa que ele faz num cão que está completamente repleto de maus comportamentos, repleto de problemas comportamentais? O que ele faz? Ele nem olha, ele fala, olha, é o seguinte, o seu cão, ele está cheio de energia. E assim é a criança. Eles têm, pode botar aí, 5 a 10 vezes mais energia do que um adulto, né? Do que um adulto acima dos 30, do que os 40 anos. Então, a primeira coisa que você faz é liberar essa energia, a atividade física. Mas você vai botar a criança para uma academia, então tem que ser uma atividade física lúdica, algo que promova o entretenimento. E a partir dali, alguns autores cruzam, falam que a atividade física teria de vir depois. Olha, para a fisiologia humana, a atividade física tem que ser no topo da energia dele. E provavelmente isso é de manhã, geralmente ocorre de manhã. A criança acorda, para quem tem filho, para quem tem sobrinho, para quem tem afilhado, sabe muito bem que a criança acorda virada no giraia, é um negócio violento. E nesse momento você já tem que, teoricamente, né, no mundo perfeito, tá fazendo já uma atividade física, lúdica, e aí você pode usar esse momento, já que ela tem que fazer, senão ela não consegue concentrar, senão ela não consegue prestar atenção, senão ela não consegue iniciar o funcionamento cerebral. Então, que tal fazer algo que também vai promover a educação moral, que a gente vai falar mais para ele? Que tal fazer algo que possa vir a ajudar no desenvolvimento
racional dele, né? Que tal fazer algo que possa promover mais empatia, mais senso de, enfim, de fraternidade, um senso de competitividade mais saudável e por aí vai. Então, você já procura atividades, se possível, que possam vir a contemplar aquele universo de uma forma holística, né? Vendo a própria cosmogênese daquele ser. Claro, respeitando até as suas inclinações, mas cuidado com esse respeito todo. Como eu falei, o que a criança precisa? Do norte. A criança precisa de um tutor. Então, o que eu vejo hoje, e é uma crítica fundamental minha, é o quanto que os pais não estão formados e deliberadamente abrem mão das suas responsabilidades e permitem que os filhos escolham os seus caminhos. Qual é o problema? Parece bonito, parece livre, mas qual que é o problema disso? É o mesmo problema de você ver uma matilha sem o lobo alfa. Será que tem problema isso? Olha, cada lobo é para um lugar, cada lobo vai querer caçar um bisão diferente, né? Ia ter uma briga ferrenha para quem ia procriar, para quem não ia, iam ter lutas e provavelmente aquele clã iria se extinguir. Então o alfa vem e fala, olha, o lobo alfa vem e fala, sigam o meu caminho e eu vou orientar vocês, né? E o cachorro também funciona muito assim. Enquanto você deixa, hoje em dia a humanização dos cães, você fala, deixa fazer tudo. Você humaniza o cão e parece bonito, é uma coisa que, ok. Como é cachorro, a gente não é ok, né? Não é um grande problema. Mas os maus comportamentos começam ali. Por quê? O alfa tem um estresse maior. Então entenda que quando você não quer determinar a diretriz do seu filho, o que você está evitando é também a sua própria responsabilidade. Você está evitando um desgaste mental. Você está evitando preocupação. Isso é problemático em todos os aspectos. Como a gente falou do Peter Pan, agora é colocar um filho no Peter Pan, né? E ele não sabe o que fazer, e ele não quer fazer, e ele não vai fazer, né? Então, a criança fica sem rumo, e isso aumenta o estresse dela. Então você vê hoje o número de doentes mentais infantis crescendo. Não tinha isso. Você vê a depressão, a ansiedade, o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você vê isso em criança hoje em dia, né? Anorexia. Isso são sinais, provavelmente, de algum tipo de estresse que pode ser oriundo de ver um lar sem um líder. Ou pior, um lar que não só é líder, mas que a própria criança tem que liderar. Quando os pais são tão transtornados, tão instáveis, que a própria criança se sente no dever de liderar uma família. Vocês imaginam o tamanho do estresse? Se é difícil para um pai, para um homem formado, imagina para uma criança de 5 anos olhando, meu Deus, não tem estabilidade nesse lar. Lembra que a gente falou que a criança busca segurança, estabilidade? Ela olha para aquele lar e fala, caramba, sou eu que vou ter que ser. Então você vê crianças se tornando adultos em uma idade precoce, não passaram pelas fases para chegar lá, e isso pode gerar um baita de uma destruição interna, né? Então a gente está falando sobre as esferas físicas, e um dos jeitos para você fazer isso é o desgaste da energia, para a gente começar a contemplar um pouco mais dessa mente dela, né? Um pouco mais das emoções. Uma criança cheia de energia, ela não vai acessar as esferas mais altas dela, né? Assim como a gente promove a ascensão de um ser, a gente também promove a ascensão de uma criança dessa forma, de baixo para cima. Lembrando que eu falei muita coisa que era de cima para baixo. Quando a gente está pedindo as inspirações, quando a gente precisa das esferas mais altas, é de cima para baixo, né? A gente busca aquela coisa até na própria religião, nas próprias inspirações, na própria intuição, como foi dito. Mas a formação não. A formação ela é totalmente de baixo para cima. Então o primeiro ponto, a gente não pode deixar de ver o quanto que a gente vai precisar trabalhar tudo que é relacionado ao físico dessa criança. Então no início ela não anda, ela não fala direito, ela vai ter que começar a trabalhar o próprio equilíbrio, o refinamento, né, dos movimentos dela, a organização dos movimentos, isso aí vai acontecendo até de forma natural,
até o momento que ela comece a ter um pouco mais de energia para a gente começar a adaptar ela a um esporte, algo que tenha a ver um pouco com as suas tendências, cabe ao adulto decidir isso. Isso também já vai ajudar em outras formações, né? A vitalidade dela, não precisa nem dizer, já é formado, é até demais, excesso. Algumas crianças são mais introvertidas, são mais calmas, não tem problema. Provavelmente elas vão ter mais movimento na parte intelectual, isso em nenhum momento isso é ruim. Ela ganha também, logo de momento, o temperamento, mas ela ganha nos primeiros anos, até os primeiros 7 anos, uma pontuação de QI. Ninguém sabe exatamente como forma o QI, ele existe, ele é importante. O QI é determinante em alguns fatores ainda. Existem muitas críticas sobre os outros tipos de formas de inteligência. O QI ainda é o principal fator, por incrível que pareça, ainda é, e provavelmente vai ser durante muitos anos ainda. Os outros, por exemplo, inteligência emocional, existe uma forte crítica contra a inteligência emocional. Eu sei que isso virou pelo Daniel Goleman, isso virou a verdade, mas não é a verdade. É para vocês deliberadamente duvidarem. Por quê? O que é inteligência emocional do ponto de vista psicológico? É a própria empatia. E se você for uma pessoa cheia de inteligência emocional, sem o discernimento moral e ético, olha, você vira o presidente de um país e você é um sociopata. Você não liga para a corrupção, você não liga para quem está sofrendo, você não liga para absolutamente nada. Ou seja, você é um câncer na sociedade, né? Então, peraí, para que eu quero inteligência emocional sem antes ter uma formação mínima de ética? Não faz o menor sentido. E todo o resto é sobre empatia. Ah, mas é me botar no lugar do outro, é saber o que o outro está sentindo. Bom, isso é empatia. Já tinha outro nome. Peraí, vamos com calma, né? Mas você cria isso? Sim, assim como você cria total qualquer outra virtude. Você forma o mundo das virtudes, assim como a gente falou, né, do Bhagavad Gita, que é o mito hindu, que a gente fala sobre uma pessoa que vem formando o exército ao longo dos anos, onde ele fortalece o exército das virtudes, e ele também conhece os Kauravas dele, que seriam os inimigos, que seriam, né, por esse conto, por essa mitologia, por essa escritura deles, da religião deles, seria as inclinações, as paixões, os defeitos, e que são parte da família dele, quer dizer, ou seja, é muito íntimo dele. E a criança vai ter que ter noção sobre isso também. Então, o que você quer quando você forma uma criança? Qual o objetivo quando você está educando? Qual o seu objetivo? Olha, como eu falei, está diante de um potencial, está diante de uma semente, certo? Então, você tem objetivos que quais são? Você quer formar essa criança para o que der e para o que vier do mundo externo, do mundo alheio. Basicamente, você quer isso. Como que as pessoas pensam que é, né? Então, deu para entender, né? Você quer formar uma pessoa que seja apta em um senso de autoeficácia para o que der e para o vier do mundo externo. Você quer preparar uma pessoa adulta que vai lidar com o mundo. Perfeito. Então inconscientemente, você fala, bom, então lá eu estou preparando meu filho para isso. Ok. Geralmente, o que as pessoas pensam? Eu quero meu filho rico, feliz e saudável. Geralmente a gente pensa isso. Pode ver. Eu quero meu filho rico, feliz e saudável. Então vamos pensar sobre esses objetivos, né? Na verdade, nem meu filho, eu também quero. Para mim e para todo mundo. Quero ser rico, feliz e saudável. Bom, quando a gente fala sobre riqueza, tem uma definição que eu acho sensacional, né? Qual é a definição de rico e pobre? Rico, ele simplesmente tem mais do que precisa. Esse é o rico. Quanto? Não importa, ele tem mais do que precisa. E o pobre tem menos do que precisa. Quanto que ele tem? Não sei. Então entenda que quando a gente fala sobre rico e pobre, não tem necessariamente a ver com valor. Mas também não vamos entrar tanto na simbologia, na metáfora, para a gente não deixar de contemplar um elemento que é importante, que seria a vida financeira. Então você quer um filho rico, feliz e saudável. Olha, o que acontece? Quando você quer um filho rico, a gente pode ter as críticas da riqueza, porque a riqueza... gente, eu não sou tão fã do Star Wars assim, mas eu acabo falando, né? Ela é igual ao sabre de luz. Se você não souber usar essa ferramenta, você acaba se machucando.
E a riqueza, ela é muito parecida com o sabre de luz nesse ponto. Nas mãos corretas, ela é ótima. Ela pode ser um avanço na sociedade, ela pode ser um divisor de águas numa cura, numa pesquisa. Ela pode olhar, por exemplo, a gente está agora em São Paulo, mas qualquer outra cidade, eu olho para a minha cidade e eu falo, eu quero crescer, eu quero fazer a minha cidade crescer junto comigo. A riqueza te dá isso. Né? Ela tem poderes inenarráveis e avanços sociais. É maravilhoso. Por outro lado, ela facilita a vida do hedonista. Ela facilita a vida sexual. Então pode vir a trazer algum tipo de desgaste, algum tipo de inclinação, de desvirtuação do que realmente importa. Ela pode, por exemplo, te fazer escravo. Porque uma vez que você tem dinheiro, você fica com medo de perder esse dinheiro e vira um avarento. E você fala, olha, agora eu preciso ter dinheiro, dinheiro, cada vez mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí você tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões e nunca aquilo... Né? E você começa a criar um novo medo de perder esse dinheiro. E caramba, qual é a crise? O que pode acontecer? Ou seja, você está vivendo a vida com medo. A gente sabe que a gente não pauta a nossa vida pelo medo. O medo é um conselheirozinho. Né? Ele é um conselheirozinho. Então, quando a gente pensa no nosso filho rico, a gente tem que tomar um certo cuidado. No cristianismo existe uma passagem bíblica que é sensacional. Só se serve a um mestre. Quando você bota o dinheiro como seu mestre, né? Você já não está servindo o propósito correto. Isso complica a vida de uma pessoa. Isso complicou a vida de muita gente no mundo, na história da humanidade. Né? É difícil sair dessa escravidão do dinheiro. Então, tomem cuidado com o rico. Mas a gente vê a riqueza como um platô. Então, a parte baixa desse platô quer dizer que a pessoa ganha mal e às vezes é muito difícil a vida assim. E essa parte a gente não quer para nossos filhos, a gente não quer para a gente. Né? Tem um certo platô que gera uma angústia muito grande. Claro que quando você está na vida búdica, aquela coisa de aceitação profunda, que eu falei que nem 1%, muito menos de 1% vai estar lá, nem 0,1%, essa pessoa ela aprende a controlar o físico. Então a gente vê aqueles yogis, os grandes mestres espirituais, eles comem muito pouquinho. Né? Gandhi parece que comia um pouquinho de abóbora todo dia, eu não precisava muito, ele já está ali, está tranquilo, tal, já tinha um controle. Né? Ele não precisa, ele está ali, o resto é ilusão, eu posso viver aqui, eu tenho um tetinho, não precisa de muito. A verdade é que o corpo não precisa de muito. Mas para a gente que ainda não chegou nessa fase, a gente precisa de um certo valor para a gente poder ficar mais tranquilo e não tornar isso uma neurose dentro da nossa cabeça. Então a gente quer o nosso filho relativamente riquinho, né? Rico, ok? Sustentável, né? Sem ser pobre, precisar mais, sem ser e talvez o rico, como eu falei, que tem mais do que precisa. Também não precisa, a gente vai para um pouco mais de suficiência. Se ele precisar, sentir, tiver facilidade, liberdade, é isso mesmo. Né? Vai lá e faz, porque é um sabre de luz e aquilo pode ser muito bem usado. Muito bem, então esquece rico, já foi. Saudável, olha, antes mesmo do temperamento a gente ganha o quê? Um corpo. Às vezes esse corpo vem com defeito. Às vezes essa nossa genética vem problemática. Às vezes a nossa genética vem com algumas inclinações. É claro que a gente tem a epigenética, a gente consegue mudar. A epigenética não é, hoje a gente sabe disso, não é uma sentença de morte, não é uma sentença, perdão, de morte, não, de doença, né? Não é. E a gente consegue até mudar um pouco dessa nossa genética. A área expressiva da genética a gente consegue. A gente consegue ativar e inativar. Mas esse corpo pode vir defeituoso, é claro. Pode vir com algum defeito físico ou mental. Né? Então, ou por exemplo, algo que só vá se manifestar no final da adolescência, como é o caso da esquizofrenia, da bipolaridade, quase sempre. Né? Pode ser antes, mas a maioria é assim. Então, a gente está falando, né, das primeiras fases, o físico, logo depois a parte da energia, a vitalidade. Quando a gente entra na emoção, aí a criança dá as caras. Né? Então, quando falamos de criança, a gente pensa em um ser emotivo. Oh, meu Deus! Né? Eu tenho um sobrinho em casa de 4 anos, meu afilhado, ajudo a criar. E é complicado, porque a emoção é explosiva. Vocês lembram como é que a ascensão ela é uma espiral que vai diminuindo conforme o tempo? O início dessa espiral é a pura oscilação. E quem é que contém as oscilações? Os pais, né? Quando falamos de cérebro de uma criança,
vamos colocar a grosso modo, não é assim, a gente sabe, mas assim, vamos colocar pelo menos ali que tem 2 cérebros. Um deles seria o sistema límbico emocional, é o que está responsável pelas emoções. Esse cérebro, que continua agindo quando a gente é adulto, ele é um cérebro um pouco mais primitivo, vamos dizer assim, e ele é muito responsivo ao meio ambiente. Então, quem contém seria o córtex, a parte mais nova, que não é bem assim, mas enfim, né? Córtex cerebral, principalmente a área pré-frontal, que só vai se desenvolver de forma totalitária aos 20 anos de idade. Então isso é um problema tanto da criança quanto até do adolescente. As emoções são excessivas nesse momento. E muito difícil de você usar a razão para essa criança. Muito difícil. Ela ainda não domina, ela ainda não tem o domínio dos pensamentos que possam vir a frear o mundo das emoções. Então é uma vida caótica, é uma vida sofrida. Eu vejo tanta gente falando, é tão bom ser criança. Olha, é dual, é bom e é ruim. É bom e é ruim. Vocês podem ver que quando vocês pensarem na infância de vocês, é possível que vocês tenham algumas memórias amargas. Bastava um esporro dos seus pais para a gente querer às vezes morrer, para a gente às vezes querer odiar todo mundo e amaldiçoar o mundo, né? E quantas vezes a gente perdeu o controle? Eu vejo meu sobrinho às vezes parece um cachorro perdendo o controle, querendo bater, né? Ele perde o controle. Isso não é gostoso, isso não é aprazível. Você imagina os mestres sábios fazendo isso? É a última coisa que eles fazem. Então a gente bota a criança no início do patamar da nossa evolução. E ela precisa ser simbolicamente também olhada como o início da nossa evolução. Não vamos contemplar a criança e nem muito menos vamos botar elas no nosso caminho, né? Como meta. Eu quero ser tanto uma criança. É a tal da história da Caverna do Dragão. Eles ficam tentando voltar para o parquinho de diversões o tempo inteiro. Não vai voltar, não vai conseguir. No final, no último episódio, eles tiveram a opção de voltar e não voltam. Quer dizer, acho que não é dito, mas eles não vão voltar, de qualquer forma, porque eles chegaram na 8ª camada. O sentido deles é ajudar as pessoas, né? É assim que eles se expressam no mundo. Então não vai voltar. A gente também não vai voltar, mas a criança ela está lá. Ela precisa desse norte, ela precisa que nós sejamos a estabilidade. Então imagina para essa criança o custo de ver um lar instável. Então eu falei assim muito do que a gente espera da criança, né? A gente espera que a criança ela aprenda de forma lúdica, de forma cheia de movimento. Vocês têm que pensar muito em movimento, né? Você só vai pensar em botar uma criança estagnada após o uso da energia dela. E aí você consegue colocar de fato. Até porque a criança não tem o discernimento do que é a vida do prazer. Então ela busca o prazer nas sensações. Quando você busca, ainda um pouco sobre neuropsicologia, quando você busca um prazer, tanto para a criança como para o adulto, você tem o estímulo dopaminérgico. Quanto maior o estímulo dopaminérgico, melhor. Então a pessoa tem uma baita sensação de prazer. Qual que é o problema disso? É o fenômeno da tolerância. Então, crianças que são expostas a um prazer que é um grande pico, sem esforço, ela fica viciada na facilidade. A gente vai falar isso na próxima aula, sobre sociedade, mas é exatamente o que está acontecendo nessa geração. Hoje, a gente mostra para a criança que o grande prazer dela, que, olha, hoje a maior injeção de dopamina que você pode dar para uma criança é o videogame. O videogame e aqueles videozinhos que eles são viciados. E são viciados. Assim como o adulto se viciou em uma substância, num jogo, no sexo, né, algo patológico. Essas crianças estão desenvolvendo comportamentos patológicos. Como? Qualquer tipo de coisa, para o ser humano, qualquer tipo de prazer demanda um esforço. Vamos dar um exemplo? Eu quero comer. O que você faz? Você tem que caçar, você vai ter que colher, você vai ter que plantar, você vai ter que fazer esforço. E a vida humana, ela sempre foi pautada durante todos os milhares, se não milhões de anos, em esforço. Agora é que a vida ficou fácil. Agora eu aperto 2 botões e tenho comida do iFood na minha casa. É assim, não tem esforço nenhum. Por exemplo, a pornografia. As pessoas vivem perguntando, e aí, pornografia sim ou não? É esse dano todo? O mecanismo da pornografia é exatamente esse. Eu tenho prazer sem esforço. Como é que era antes? Olha, sozinho, eu tenho que imaginar uma situação,
que me vai gerar excitação para conseguir fazer aquele prazer, aquela pulsão dopaminérgica. Com a pornografia, não. Passa direto, é um bypass, né? Então, tudo é fácil. Então, a gente pode dar exemplos aos milhares. O que mais temos hoje são prazeres rápidos, imediatistas. Quando você bota uma criança perto de um videogame, perto de um videozinho daqueles, você está fazendo a mesma mensagem. Tenha prazer de uma forma direta, rápida, completamente imediatista e sem esforço. Essa criança, ela vai ter um efeito colateral muito grave, que é o tédio. O adulto também. O adulto também. Então, para você... mas aí, não pode então, Bruno? Você é um radical? Né? Você é um radical islâmico aqui, não pode fazer nada? Evidente que pode. Só que antes faz um esforço. Qualquer um. Qualquer um. Né? Então, na internet tem uma tabelinha qualquer que você diz ali qual é a idade e o que você já pode fazer com a criança. O que ela já pode ajudar em casa, que é pelo menos com as próprias tarefas. Com as próprias tarefas. Lembra que eu falei que a gente pulsa, a gente tem uma gana dentro de todo mundo. Não tem uma pessoa que não tem isso por independência. A gente tem essa gana. Então, a gente trabalha esse senso de autoeficácia na criança. Você quer dar prazer, a criança quer ter prazer, não tem problema nenhum. Aproveite e já aprenda a fazer algo por si mesmo. E no futuro, faça algo pela casa. E você pode premiar. Pode premiar à vontade. Você pode premiar com o que você achar que deve, com seus valores. Você quer premiar com dinheiro? Ótimo. A pessoa vai aprender a investir. Você quer premiar com um joguinho? Ótimo. Ok, tudo bem. Beleza. Talvez bota alguma coisa aí um pouquinho mais informativa, educacional, né? Então, você faz como que você educa a criança. A gente falou assim, sobre os objetivos, né? A gente acabou, então falou rico, saudável, feliz. O feliz, essa todo mundo quer. Como é que a gente fala? A gente falou sobre o debate de felicidade na outra vez, né? O que a gente pode falar sobre felicidade? Olha, se tem uma regra sobre a felicidade, é igual o Clube da Luta. Você não fala sobre felicidade. A regra da felicidade é essa. Você tem a felicidade como um brinde, uma conquista, uma consequência de bons atos. Quando você pensa, tudo que eu faço é para ser feliz, você vai acabar entrando em um viés egocêntrico, egoísta. Você vai se tornar uma pessoa provavelmente hedonista e aumenta a sensação de descontentamento com a vida. A felicidade, ela é um prêmio de quem já está lá em cima. Até lá, o melhor que você pode fazer é o contentamento, que é o que eu chamei de rico, né? Ele tem mais do que ele precisa. Esse cara, teoricamente, não estou falando de números, esquece então a palavra rico, vamos pensar um contente. Ele é satisfeito com o que ele tem, ele é satisfeito com o que não tem, satisfeito com o que ele tem e satisfeito com as conquistas anteriores. Mas olha, eu sou uma criança, eu não tenho conquistas. Então tá tudo bem ser insatisfeito, porque isso vai servir de motor para você conquistar as suas batalhas. Eu tenho um bando de adolescentes que se queixando de baixa autoestima. Eu falo, olha, talvez seja bom você ter baixa autoestima, em algum grau. Não todos os graus. Não você que não entendeu ainda o mínimo da dignidade humana. Talvez não que você não consiga entender que existe uma curva sobre beleza, sobre popularidade. Existem outras coisas ligadas à autoestima. Eu vou até fazer uma aula no meu Instagram exatamente sobre esse tema, uma aula extensa. Mas essa insatisfação com as suas próprias conquistas e vitórias serve como motor para você atingi-las. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Que bom que a gente tem isso. O contentamento precoce, ele pode ser algo que te leve à inércia, né? Então a gente pode até olhar e se contentar com tudo que a gente tem já de natureza, né? Olha, eu sou grato pelo que eu já tenho, a felicidade de eu ter nascido nessa família. Olha, tem gente pior, isso tudo é muito bem-vindo. Mas a gente tem que ter aquela dose de insuficiência e saber usar ela como motor. Perfeito? Então, agora, quais são os métodos que a gente usa para você poder educar uma criança? Como é que uma criança aprende? Eu acabei de falar para vocês que ela não tem ainda o discernimento da razão. Ela não tem o pré-frontal em seu ápice
seu pleno funcionamento? Ela não tem, ela está começando a usar, ela está começando a fazer as conexões neuronais dela, né? Mas ela aprende por imitação. Então, quando você olha um adulto, e a gente também, né? A gente também. Aí, quando a gente olha para um adulto, quando a gente é criança, aquilo é praticamente um Deus, é dono da razão, dono da verdade. Então, os pais precisam ser grandíssimos de exemplos. Não adianta falar com uma criança. Você entende isso? Então, olha, você coma seu brócolis, né? E coma 3 alfaces e chupe uma laranja e sei lá mais o quê. Aí vem você, né? Com um tablete de manteiga, né? Injetando GH, um cigarro na mão. Ok. A criança está vendo. A criança está vendo. Você está completamente fora daquele contexto minimamente educativo. Eu falei muito sobre a parte das simbologias. Então, quando você chega e fala, olha, criança, você é capaz de subir essa montanha. Ela vai falar assim, olha, ok, eu não sei, não significa nada para ela. Mas aí você leva ela na tal da montanha. E ela sobe a montanha. E ela nem entende muito o que está fazendo. Mas lá no inconsciente dela, ela falou, eu sou capaz de subir uma montanha. Então é interessante que você coloque o seu filho, exponha o seu filho a situações que ele possa promover o seu senso de autoeficácia. Então, assim, chegou ali com 5 aninhos, ele já entende o que é um sinal verde, um vermelho. Fala assim, olha, o papai, o titio, né, a mamãe, olha, eu não estou enxergando direito. Você consegue me atravessar a rua hoje? Me dá a mão aqui. Fala para mim quando que eu posso ir. Né? Mas só hoje. Você não estaria abrindo mão da sua liderança. Seria só para você, olha, eu quero fazer um teste, eu quero ver se você consegue. Pode falar mesmo, é um teste. Né? Sem muita pressão. Faz com que ela, olha, dobra a sua roupinha. Ela vai dobrar tudo errado. Mas legal, só para a gente começar a provocar o senso de autoeficácia. Você é capaz. Né? Então, tudo que a gente fala sobre educação moral pode também ser feito para uma criança. Como? Quando a gente fala sobre o domínio das esferas inferiores, né, aquela da personalidade para os hindus, né, como ferramenta. Tem que dominar um pouco do físico, tem que dominar um pouquinho das emoções, dominar um pouquinho da razão. Então a gente fica fazendo esses exercícios. Né? Quando a criança machucou, a gente consegue, ao invés só de desfocar, mas olhar aquilo e tentar diminuir o componente emocional da dor. É difícil, ela vai estar gritando, vai estar berrando, mas a gente tem técnicas até instintivas. A mãe vai lá, dá um beijinho, o que você está mostrando? Olha, o amor curador. Ok, né? Mas você pode fazer uma técnica de respiração, às vezes, dependendo da idade. Você pode fazer... Técnicas é o que mais tem. Técnica, você bota na internet, tem técnica para absolutamente tudo. Mas ela tem que dominar um pouquinho das emoções, ela tem que dominar um pouquinho... Né? Então, a gente fica fazendo brincadeiras onde essa criança começa a dominar as suas habilidades. Antigamente, hoje não mais, os desenhos eram dotados, né? Eu até falou He-Man, Thundercat, né? Eles eram dotados de vários sensos de simbologias éticas. Né? Então, aquilo ia passando e criava um senso moral de uma certa forma. Isso a gente precisa discutir essa pequena frase, porque ela é importante. Não só eu sei, como muita gente já sabe, que quem chega primeiro na educação dos pais tem o maior peso. Na educação dos filhos tem o maior peso. Então, pensa bem um pouquinho sobre o que eu estou falando, porque tem outras pessoas que sabem disso e vão tentar fazer com que desvirtue seu filho. Então você tem que saber quem é que está dando aula para o seu filho. Né? A gente estava aqui conversando com o João Malheiro, ele tem uma aula aqui no Brasil Paralelo. Né? Olha, assista a aula, esse cara sabe muito, sabe muito. Então é uma personalidade nessa área da educação, João Malheiro. Tem aula aqui no Brasil Paralelo. Né? E quando você libera a mão, você abre mão da responsabilidade, olha, pode ter certeza uma coisa, outra pessoa vai vir e vai ensinar. E toma cuidado com o que essas pessoas ensinam, que para tirar da cabeça, o trabalho é triplicado.
É muito mais difícil você desaprender do que você está lá aprendendo inicialmente. Tá? Esse é um cuidado gigantesco que você tem que ter. Né? Então, criança aprende por imitação, a criança aprende por inspiração. Assim como nós, né? Eu sempre fico imaginando como é que seria se a gente tivesse aqui, entrasse aqui nessa sala, o próprio Sócrates, né? O próprio Jesus. Como é que seria isso? Que acontece dentro da gente? Você pode ter certeza de uma coisa. No mínimo, você vai arregalar o olho e você vai se tornar uma pessoa um pouquinho melhor naquele exato momento. Um grande mestre tem esse poder. Você se torna melhor em um segundo, pela força da personalidade. Isso a gente fala muito. Em um consultório de terapia, é também o que cura. Muitas vezes é o que cura. Eu vejo muito psicólogo ainda na 4ª camada. Eu vejo muito psicólogo ainda na 5ª camada. Muito. Eu dou aula para psicólogos, né? Eu dou aula de pós-graduação. E eu vejo psicólogos, às vezes muito mais velhos do que eu, tentando se impor na fase adolescente, testando as suas próprias forças. Olha, é um pouco mais difícil. Você pode ter esse resultado no seu consultório? Claro que pode. Você vai para o mundo das técnicas, e qualquer um pode saber as técnicas, né? Mas não é o que eu gostaria de ter como guia dentro de uma terapia. Então a pessoa tem que inspirar. Então eu fico imaginando um Sócrates na sala. Naquele momento você já corrige sua posturinha e fala: não vou falar nenhuma besteira. Não vou fazer nenhum ato ridículo. É o próprio Sócrates aqui nessa sala. Imagina a inspiração de um líder desse tamanho. E por que não vocês, pais, que são deuses perante os filhos, também não podem fazer a mesma coisa? A criança aprende assim. Ela aprende exatamente assim, por assimilação dos atos que ela imita, das inspirações que vêm dela e do próprio senso de autoeficácia. E essa é a própria sabedoria. Ela pode ser colocada em qualquer ambiente que ela vai saber o que fazer. Ela se adapta. Ela fala assim, na cabecinha dela, lá no inconsciente, ela fala: eu já me adaptei outras vezes antes. Né? Por isso que a gente fala também para a criança ter um esporte que vá promover equilíbrio e consciência corporal. Porque isso aumenta ainda mais o senso de autoeficácia. Isso a gente fala até para adulto. Muitas mulheres que, por exemplo, optam por não fazer atividade física. Qual é a mensagem que você está dando quando naquele momento que você não faz uma atividade física? Olha, você fica, de uma certa forma, sem a força da movimentação plena. Você não sabe qual é a tua potência. Platão, por exemplo, na escola de formação humana, ele botava a mulher para lutar. Ué, qual o pior que vai acontecer? Não estou dizendo que precise. Olha, opinião pessoal, eu botaria, tá? Isso não tem nada a ver com masculinidade. Até tem, mas pelo menos ali um senso de movimentação, de consciência corporal, saber aonde contrair, quando, por quê, qual é o tamanho da sua força e, de efeito colateral, vou aprender a me defender. Isso diminui aquela coisa que eu falei ontem, o medo dos homens. Porque o homem, como é que surge o medo da mulher do homem, né? Primitivamente. Teoricamente, porque o homem tem mais força muscular. Assim como o leão. As leoas temem os leões, a maioria das vezes. Então o que elas fazem? Elas se reúnem entre as leoas, mantêm os filhotes ali perto, porque um leão sozinho pode ser um estrago, mata todos os filhotes, pode matar uma leoa, é um inferno. A força muscular dos membros superiores de um homem pode amedrontar uma mulher. Nos tempos primitivos, isso é algo que ficou claro. Um soco de um homem poderia vir a matar uma mulher. Até hoje pode acontecer, né? Claro que tudo muda quando você tem uma mulher que faz atividade física, quando você tem uma mulher que sabe se defender, quando você tem uma mulher que se une com outras mulheres ou a um homem, né? A um casal, você forma uma família, um núcleo sólido. Então, ou até mesmo do advento da pólvora. O jogo muda. O jogo muda. Né? Então, isso é uma coisa totalmente contornável. O que eu estou querendo dizer? A gente não tem que viver pelo medo, a gente não tem mais a obrigatoriedade de viver pelo medo. Nesse mundo, não. A gente não precisa mais. Antigamente, sim. Antigamente, a gente era um bicho fraco. Né? Muito antigamente.
muito antigamente. A gente era um bicho fraco, dominava nada. A gente era, sei lá, uns herbívoros que ficavam ali apanhando de pelo menos uns 10 outros animais, né? E colhendo, enfim, nem plantava, a gente plantava nessa época, né? Depois começou a caça, aí tem as teorias, beleza, ok. E a gente foi se tornando o topo da hierarquia. Mesmo assim, outros seres humanos eram amedrontadores. Se você for pensar no nível global, nacional, ainda são. Você pode ter uma guerra. Tá? Ok, beleza. É um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas ocorre de vez em quando, está ocorrendo, mas nada de... Aqui, nesse momento, né, é algo que não é um grande risco. Então, eu gosto de lembrar também que a gente falou sobre as diferenças nas educações dos temperamentos, e eu gosto também de falar exatamente sobre esse tema, a diferença da educação de menino para menina, né? Será que tem? Será que é diferente? Será que é igual? Será que deve ser diferente? Olha, eu gosto sempre de começar dizendo que eu não sou expert nesse assunto. Então, mais uma vez, recomendo João Malheiro. Cada um vai ter a sua vertente, a sua opinião, porque dentro da sociologia não é matemática. Mas eu quero convidar vocês a esse pensamento aqui. Existe um conto dos irmãos Grimm, de 1700, que chama-se João de Ferro. Acho que a gente tem tempo, né? O João de Ferro é o seguinte. Havia no reino antigo um monstro muito, muito amedrontador que desaparecia com os homens daquela aldeia. O rei manda matar ou capturar esse monstro. Ninguém conseguia capturar o monstro, né? Todo mundo sumia, ele comia todos os homens. Ele vivia dentro de um lago, e aí, muito bem, o rei vem um cara, um guerreiro, um jovenzinho, ele me fala assim, olha, eu vou lá e vou capturar esse monstro. E aí ele vai e, de uma certa forma, ele consegue esvaziar o lago, enfim, né? O lago também tem a sua simbologia do inconsciente, beleza? E aí captura um monstro todo coberto de pelos, que é um símbolo da masculinidade, tá? A masculinidade selvagem, pelos, captura e coloca lá no pátio dele, numa jaula. E aí o filho do rei, brincando com uma bola de ouro, ele tinha uma bolinha de ouro. Bola de ouro, algo extremamente valioso. Vamos chamar isso aqui da própria inocência dele, tá? A ingenuidade, a inocência da criança. Ele tinha uma bolinha de ouro. E brincando, ele deixou rolar e caiu dentro da jaula do monstro. E aí o monstro é chamado João de Ferro. Aí o menino vem, João de Ferro, por favor, me devolva minha bola. João de Ferro fala, olha, o monstro, né? Eu devolvo. Mas você vai ter que me liberar aqui, fera. Aí o menino, não, e vai embora. Isso acontece várias e várias vezes. Por favor, João de Ferro, me devolve minha bolinha de ouro. Claro, vai lá, me libera. Até que um dia ele fala, olha, mesmo se eu quisesse te liberar, eu não tenho a chave. Aí o João de Ferro, o monstro, vira e fala, a chave está debaixo do travesseiro da sua mãe. Você vai ter que roubar, você não pode pedir. Né? Então, o menino vira e fala, puxa vida, ele fica pensando. Esses diversos encontros são os diversos encontros que o menino tem com a masculinidade dele. Ele não sabe se quer, se vai. Aí, um belo dia, ele toma coragem e vai lá debaixo do travesseiro da mãe e rouba. O que é isso? Né? A mãe, por mais que ela seja sábia e amorosa, ela tem que romper com o filho, assim como a criança tem que romper com a mãe, principalmente um menino. Existe o complexo de Édipo freudiano, e ele está muito atrelado à mãe, quase como Freud dizia, eu discordo, mas quase como uma relação amorosa. Quer dizer, é uma relação amorosa, mas não sexual, mas enfim. Então, ele tem que roubar a chave, ele não pode pedir, a mãe jamais daria, por mais sábia que ela fosse. Algo no instinto dessa mãe quer manter o menino, de todas as mães. Então, o menino, ele tem que conquistar, ele tem que roubar, ele tem que romper de forma violenta. Violenta ficou pesado. Agressiva com a mãe. A mãe vai ser contra isso, né? Vai ser contra. A única mãe que eu vi que não foi contra foi naquele conto no filme dos 300 de Esparta, do Leônidas. Aquela mãe era brava.
Aquela era uma colérica brava. Ela virava e fazia assim, mas é preciso. O rei Leônidas, criancinha, ele tinha que ir para a vida dele, ele tinha que ser testado, conviver como um selvagem para depois voltar e se tornar rei. Se ele morresse, ele não servia para ser rei de qualquer forma. E a mãe, né, todo mundo esperava o desespero da mãe, e naturalmente era, né, se você for ler na história, naturalmente esse processo era um peso pesado para a mãe. Ela não, no filme pelo menos ela é preciso, é necessário. Beleza, ok, então, né? Então beleza, manda a criança lá pro lobo, mas beleza. Então, no João de Ferro, o menino vai e, finalmente, mais velho um pouquinho, né? Para lá dos seus 12 anos, ele rouba a chave, abre o João de Ferro, e aí ele fica desesperado, ele entra em desespero. Ele falou, pelo amor de Deus, e agora? E agora? Ninguém vai mais me aceitar na sociedade. João de Ferro fala, é verdade. Assim é a masculinidade. Vocês vai ser sempre mal visto. É algo que é perigoso, agressivo, né? O ser humano, o homem, ele é uma das maiores potências da agressividade, principalmente quando ele se une com outros homens, sobretudo se eles forem armados, é um problema, né? Então, é perigoso mesmo. Mas, se você vier comigo, você vai ter o maior dos maiores dos prazeres, acima de qualquer ouro, acima de qualquer alegria que você possa experimentar. Você vai ter que ir comigo, a gente vai para o mundo. Ou seja, quando o menino se torna homem, ele vai para o mundo. Ele rompe com a mãe e o pai não mais aceitam ele em pelo menos alguma esfera. Isso não acontece no mundo feminino. Isso não acontece. O rompimento, como eu disse aqui, ele é evidente, ele é necessário. Mas o rompimento da mulher, ele é um pouco diferente. Como eu falei na outra aula, vagina acolhe, vagina, né, envolve. A vagina seria o graal amoroso, né? E aí a menina tem pelo menos uma passagem que já é fisiológica, que seria a menstruação. Isso teoricamente, simbologicamente, já arremete à maturidade, né? E a maturidade feminina, ela é algo muito mais ligado à natureza. Ela já é claro que a gente vê meninas imaturas, é claro que a gente vê. Mas ela estando num ambiente familiar fisiológico normal, né, esperado, saudável, geralmente ela amadurece muito antes do homem, e outra, ela tem o poder de amadurecer o homem, simplesmente por existir. Simplesmente por existir. O menino imaturo, ele poderia permanecer imaturo, o Peter Pan poderia permanecer Peter Pan, a não ser pela mulher. Quando ele olha a mulher, ele fala, opa, então eu tenho que tomar banho, então eu tenho que ganhar dinheiro, então eu tenho que estudar, então eu tenho que me limpar, né? E é isso que a gente quer no menino e na menina. Autoeficácia. Tenta cuidar do seu corpinho. Tenta limpar, né, a sua sujeira. Tenta limpar o seu pratinho. Né? Tenta botar aqui a sua comida. Eu botei aqui os potinhos. Faz você o seu pratinho. Né? Vamos apertar lá o botão da máquina de lavar. Vamos lavar uma roupinha. Não tem problema. Autoeficácia. E a mulher, ela provoca isso no homem. Não fosse a mulher, homens seriam selvagens. Né? Homens seriam selvagens, se existissem assim, né? Seriam selvagens. E aí, nesse momento, fica claro que a formação do homem para a mulher é diferenciada. O menino vai com o Iron John, vai com o João de Ferro, o menino vai e se apondera da sua força masculina, se torna uno, se torna completo. Nisso a gente falou da formação de personalidade, né? Nesse caso, você vê, o Jung falava muito de incorporação do sexo oposto dentro de si. Incorporar a ânima, o lado feminino. Mas, antes, você precisa incorporar o seu lado masculino, se você for homem. E se apropriar verdadeiramente dele. E o que é ser homem? Aí já entra um outro debate filosófico que a gente não vai ter tempo para falar, mas o homem, ele é pautado no sacrifício, no dever, como eu falei, homem, simbologia do falo, do pênis. Ele é o que se arrisca, ele é o que busca, ele é o responsável, ele é o que pode vir a liderar, e todas as consequências disso. Todas as consequências disso. Ah, Bruno, mas você é radical? De jeito nenhum. Ah, a mulher quer trabalhar? Pô, trabalha. Eu não tenho zero contra isso. Isso é natural e já está acontecendo, já aconteceu, e não há que lutar contra. Eu só sou a favor da liberdade. A mulher não quer trabalhar, ela também tem direito, se ela não quiser.
Não vai ficar sendo taxada de dona de casa. Eu acho isso errado. E se ela quiser trabalhar meio período? Olha, boa solução, não parece? Vamos tentar. Trabalha meio período aí. Né? Faz os dois, já que você quer fazer. Às vezes a pessoa quer. E mulher líder? Ué, claro. Tem excelente mulher. A mulher é uma líder nata. Então, antes que esse papo soe para alguém algo radical, né? Enfim, não é. Mas, se o homem não libertar o João de Ferro, aí sim é patológico. Aí eu sou terminantemente radical. Homens têm que se tornar homens. Sabe aquela brilhante frase? O pessoal odeia quando eu falo, mas é assim, vira homem. Olha, é interessante, porque homem você não nasce homem. Você está, até os seus 12 anos, geralmente, você está no campo feminino. A sua voz é feminina. O seu corpo é feminino. Você ainda não tem ainda um músculo de um homem. Você não tem a força de um homem. Você não tem a estabilidade de um homem. Você não tem a capacidade de se arriscar como um homem. Então, vira homem, e aí sim eu posso falar sobre masculino. Esse vira homem poderia servir para algumas mulheres também, né? Aí, vamos, sei lá, a gente pode dar outro nome, né? Vire um pouco mais duro, seja um pouco mais resiliente, seja um pouco mais intempestivo. Não sei, pode dar outro nome. Mas esse seja homem é a transcendência do menino para o homem. Agora tem um porém aqui. Eu falei que o menino rouba a chave da mãe e abre. Mas o homem que ele libera, o Iron John, o monstro, ele pode ser uma pessoa externa. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês. Somente um homem emancipa o menino. Uma mulher não pode transformar o menino em homem. Ela não tem esse poder, por mais que ela queira. Então, essa transformação, essa passagem, somente pode ser feita por um homem. E aí a gente entra num debate bem polêmico, né? Que é a ausência do homem dentro de casa. A gente vai falar sobre isso agora. Mas só um homem inicia outro menino para um homem. Só um homem. Então, se você não tem um marido em casa, busca o padrinho, o tio, o avô, o professor de judô, um bom professor que ele tenha. Perfeito? Senão não vai funcionar. Essa passagem do homem, ela é a mudança, a saída da quarta camada. A saída da camada onde a criança se vê ainda como um rei, se vê ainda como aquela criança mimada, que ela quer tudo no tempo dela, na hora dela. E ela tem o aval, o acolhimento de todos os sofrimentos pela mãe. Ela chora, a mãe ampara. E nisso vem o homem e fala, olha, vem pro meu mundo, um pouquinho, se for mulher, e muito, se você for homem. E não é que você vai morrer, vai matar esse teu lado feminino, não é isso. Não é isso. Você vai incorporar e depois você vai adquirir a ânima dentro de você, se você for homem, o lado feminino dentro de você. E nesse momento você também tem que matar a ideia de que sua mãe é a Virgem Maria. Que sua mãe é o centro santo, sacro que você tem na sua vida. Porque senão você vai ver as outras mulheres dessa forma. Só que elas não são dessa forma. Elas são seres humanos, cheias de dificuldades, cheias de anseios, cheias de desequilíbrios, até mais do que o próprio homem, por conta dos hormônios, né? Por conta de um mundo mais astral, de um mundo mais emocional, como eu disse, né? E nisso a gente também consegue ver, eu não vou entrar, esse assunto aí é extremamente polêmico, eu não vou entrar, mas aqui, se vocês estiverem atentos, a gente consegue ver a ascensão do aumento da homoafetividade. Ora, vamos pensar, tirando o homossexual que já nasce, esse já nasceu, isso aí aceita, paciência, natural, é ok. Né? Não tem que, se ele quiser lutar contra, é a escolha dele, ok. Esse a gente não se mete. Mas eu vejo um aumento cultural da homossexualidade, ou de tendências homossexuais, experiências homossexuais. Né? Ora, quando um homem se relaciona com a mulher, o que acontece? Filho. Qual o nome disso? É a uni. É a própria responsabilidade. Vocês lembram que eu falei da uni? A uni, simbologia da criança que não permite a volta para o parquinho de diversões. Então, a mulher,
O homem olha para uma mulher e fala, bom, sabe o que eu vejo ali? Maturidade. Claro que quando você começa a usar os métodos anticoncepcionais, ou você, né, vai ter um advento de, é o que eu chamo de masturbação com o corpo dos outros, né? Você transa com centenas de pessoas. É uma masturbação. Só está usando outro corpo da pessoa, mas é uma masturbação. Mas estou falando do sexo de procriação. A mulher força o homem a uma responsabilidade. Então, uma pequena parcela do aumento da homofetividade seria a evitação da responsabilidade, pelo menos para o homem. Talvez até para a mulher também. Talvez até para a mulher. Não, isso aqui vai dar filho, e filho dá trabalho, é caro. Né? Então, não vamos entrar nesse método, né? Não vamos falar. Então, a gente fala agora sobre a presença e ausência do pai dentro da educação. Gente, o que mais acontece hoje, eu tenho até na família alguns casos, né? São mulheres, mães solteiras. Né? Será que tem problema ou será que não tem? Então, eu quero ler essas estatísticas aqui. Então, jovens que largam os estudos, 71% não tem pai em casa. Suicídio, 63% não tinha pai em casa. Criança de rua, 90% não tem pai em casa. É claro, até porque também a mãe também não vai estar, né? Criança com desordens de comportamento, 85% não tem pai em casa. 20 vezes a mais do que a média. Estupradores, né? Você está falando sobre masculinidade tóxica. Estupradores, 80% não tem pai em casa. 14 vezes maior do que a média. Presos jovens, 85% não tem pai em casa. Crianças de rua sem pai, já falou, 90%. Grávidas adolescentes, 71% não tem pai em casa. Você diminui em 40% a chance de repetir de ano se você tiver um pai em casa. Você diminui em 70% a chance de largar os estudos se você tem um pai em casa. Diminui a chance em 70%. O pai é importante? O que vocês acham, né? Então, complicado isso aí, né? Esses dados não mentem. Esses dados, depois eu vejo aqui a fonte, mas é fonte séria. É fonte séria. Então, com o pai presente em casa, a gente tem também um símbolo, que é um símbolo importante para a gente. O que o pai ele faz? Ele é o limite. Então basta você estar em casa e não ser um frouxo completo, que você está fazendo com que a sua filha, o seu filho, tenha um melhor comportamento. Olha que coisa interessante. Não é a falta de educação que leva à criminalidade. É a falta de um pai. Isso aqui os estudos mostram. Os estudos mostram isso. Você pode ser super educado com um ensino superior e ser um criminoso. E ser um baita de um criminoso. A gente tem aí vários exemplos, né? Até na política. Pessoas, né? Não sei se eles têm grandes formações, mas são criminosos. Então é uma coisa a se pensar, porque a crítica é sociológica. A gente começa a pensar, bom, mas de onde veio isso? Isso aí é o advento, porque se você parar para pensar, principalmente nos 12 primeiros anos da criança, o pai, ele quase sempre era ausente. Ele estava trabalhando. Depois do advento da Revolução Industrial, mais ainda. Antigamente, a família trabalhava junta no campo, arando, cultivando. Eram agricultores, caçadores-agricultores. Então, a criança estava sempre perto da família. Mas depois da Revolução Industrial, o pai passou a fazer jornadas de 12 a 16 horas por dia, e era basicamente só o pai, e as crianças foram sendo simplesmente cuidadas somente com a mãe. Isso tem toda uma consequência até hoje. Até hoje. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? O pai saiu da figura. A mãe tem os seus motivos para ser ressentida com o pai. Né? A mulher pode ser ressentida por outros motivos, a gente vai falar depois disso. Mas ela pode fazer nesse momento uma alienação, tirar ainda mais o pai da jornada. Então, o que antigamente a gente fazia? Era um rito de passagem. Todas as tribos fazem. A gente tinha um rito de passagem marcante para esse menino, onde ele tinha que provar a sua força. E agora ele saía do reino feminino e passava, com muita dor para a mãe, passava para o reino masculino. E aí o que ele tem ali agora?
ele tem um senso de dever. Ele agora faz parte de um clã, faz parte de uma sociedade que o valor dele é inexistente. Antigamente ele tinha valor para a mãe, independentemente da coisa que ele fizesse. A mãe amava ele e vai continuar amando. Agora, nesse clã novo, nesse novo mundo, ele tem que conquistar o seu valor através da função, através do seu trabalho. É diferente, é um outro mundo. É um outro mundo que demanda maturidade, resistência, resiliência, mas que é muito bom. É a própria verdade em si, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu vou até falar sobre qual é o outro caminho, já respondendo a sua pergunta. O outro caminho é o que hoje as pessoas chamam de masculinidade tóxica. Esse caminho é a não aceitação do lado feminino em si. É a não passagem para o lado masculino. Se você não aceita o feminino em si e fica vendo a mulher como a perfeita, como a santa, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que você se torne inseguro. E você vai se tornar inseguro e você vai se tornar terminantemente agressivo. Claro, a mulher representou um risco para mim agora. E quem é o combustível disso? É a sensualidade. Eu olho para a mulher, eu não me controlo, então ela é um risco. Ela é um poder enorme para mim. Olha, eu vi uma mulher bonita, ela tem todo o poder sobre mim. Todo o poder sobre mim. Eu não me controlo, eu sou escravo, cacete. Né? E aí, eu olho essa mulher linda, eu não tenho a chance com ela, e eu olho para ela e falo, puxa vida, ela é uma santa. Só que ela não é uma santa, ela está lá nos processos dela. Isso dói. Doeu em mim? Ressentimento, raiva. E aí eu volto toda essa raiva para o feminino. Então isso é o que poderia estar dizendo sobre masculinidade tóxica. É uma pessoa que não atingiu as duas esferas, nem da própria masculinidade e nem aceitou a ânima, o feminino dentro de si. Coitado desse cara, ele está sofrendo. Esse masculino tóxico que vocês falam, né? Ele está sofrendo, ele está em pleno sofrimento. E sabe o que ele faz? Causa mais sofrimento ainda. O que a gente tem que fazer? Olha, primeiro passo, trazer ele para o masculino. É aceitar, vamos lá, vamos falar, vamos fazer sobre todo esse comportamento real masculino. Vamos fazer o que é a representação do arquétipo de um homem inicial. Vocês lembram na aula de ontem? Eu falei, o primeiro arquétipo, que é na passagem, é de um guerreiro. É a passagem de um guerreiro. Então, quem é que a gente pensa quando você pensa em um guerreiro? Vamos nos comportar como tal. O guerreiro, ele não reclama, ele não se queixa. O guerreiro aguenta muita coisa. Né? Ele não fica chorando porque está chovendo ou porque está frio. Né? Ele não vê uma pessoa... Isso é um masculino tóxico. Ele não vê uma pessoa que está passando necessidade e ele não se sacrifica. Porque o autossacrifício é ligado à masculinidade. Então, portanto, se a gente for falar sobre um homem formado, não existiria esse termo masculinidade tóxica. Ou ele é masculino ou ele é tóxico. Teoricamente é isso. Ele não está bem formado. Isso acontece. Eu vejo um monte de gente insegura, homens inseguros, claro. A mulher também tem essa insegurança que ela é inata. Vocês sabem que, por exemplo, a mulher faz muito mais ansiedade e depressão do que o homem. Não sei se vocês sabem disso. Um dos motivos foi aquele que eu falei, sobre o medo do homem. Né? O medo é um medo instintivo, vem lá, está lá no nosso DNA. Mesmo assim, o homem também vai ter medo de homens mais fortes, em alguma vertente. Né? É claro que a gente contorna isso, evidente. A pessoa aprende a lutar, a pessoa se justifica pela lei, né? Ela vai chamar a polícia, eu não sei, ela vai ter uma arma, eu não sei o que ela vai fazer. Mas seriam esferas racionais, não instintivas. Um homem em dobro do teu tamanho, você tem um macho de 45 quilos e um de, por exemplo, 3 vezes 130 quilos de massa, é complicado. Então a mulher, ela tem a insegurança inerente à feminilidade. Agora o homem que não se domina, ele teme a mulher. Perceba o real perigo. Qual que é o real? Eu falei sobre o real perigo. O real perigo é quando homens fortes se unem. Isso é um perigo, se eles não tiverem formação ética. Se eles tiverem formação ética, ótimo. É o que a gente mais quer. Homens fortes reunidos. Isso é perfeito pra gente. É uma força monstruosa. Né? Aquela coisa, nossa, a sociedade anda, vira uma empresa forte, muda a vida das pessoas. É maravilhoso. Homens fortes, bem formados.
Esses homens, teoricamente, eles já dominam um pouco dos seus instintos, né? Então, eles não temem a força da mulher, que seria uma força da sensualidade. E hoje a gente vê na internet, não é totalitário, mas a gente vê mulheres com grandes apelos, não só na internet, né? Na televisão também, a capa da Forbes agora, inclusive, né? Um apelo sexual gigantesco. Bom, só se subjuga quem for escravo. O poder da mulher é opcional para o homem. A verdade é essa. O poder do homem não é opcional. Tanto é que o Iron John ficava dentro de um lago, depois ficou preso, depois teve que fugir. Detalhe, depois essa trama se continua, né? Só para finalizar a história do Iron John, para vocês não ficarem curiosos, mas a história do João de Ferro, né? Ele continua e o João de Ferro fala para esse menino, que agora já é um adolescente, fala assim, olha, eu vou para a floresta, mas eu estou sempre contigo, como se fosse uma espécie de tutor de mestre dos magos, né? Eu estou sempre contigo. Sempre que você precisar, você, alá Irmãos Grimm, você fala meu nome 3 vezes que eu apareço, né? Irmãos Grimm, para quem não sabe, até João e Maria e por aí vai, né? São contos famosos. Então, toda vez que ele estava sob alguma dúvida, algum perigo, então ele tem um combate, aí às vezes ele está no conhecimento de uma donzela, aí ele, eu tô nervoso, não sei o que eu faço. Aí ele falava, Iron John, Iron John, Iron John. Iron John vinha e ajudava ele de alguma forma, indireto. Aí ele, pô, legal, e ele ia passando as suas etapas, e cada etapa tem a simbologia, que é basicamente a história das camadas. E o Iron John, a masculinidade natural, a masculinidade conquistada, a masculinidade pura, ajuda o homem nesse caminho. Né? E evidentemente que ele também se une com uma mulher que também já está formada, que já é uma mulher já pronta para, por exemplo, o arquétipo da matriarca. Isso não estou dizendo que necessariamente vocês precisam ter filho, não é isso não. Óbvio que não, é evidente que não. Pode ser, vocês opinem que não. Mas são arquétipos. A mulher madura, uma mulher que já está em um nível de consciência que já não é mais a adolescente e imatura. Né? Nesse momento, aí a gente passa para a aula seguinte também, que vai ser a união de seres, né, dos pais. E isso é o que vai fazer uma boa formação de uma criança. Né? Então, toda essa volta foi para dizer, para finalizar agora, que quando você quer formar uma criança, o seu objetivo final, eu falei sobre os objetivos iniciais, né, o rico, feliz e saudável, como que a gente faz isso? Através das atividades, através da identidade, através da cópia dos comportamentos, né? Então, tudo isso para a gente chegar e falar, bom, educar uma criança é assim como educar uns adultos, é formar consciência. Lembra de consciência? É o domínio de si. Então, tudo que você quer é que essa criança se desenvolva, seja dona de si mesmo, conheça as suas inclinações, conheça um caminho, as possibilidades dos caminhos, conheça todas as suas forças e possa travar aquela batalha mental que a gente falou nesses dias. Né? Então, você abre caminho para a criação de um ser e você dá todas as armas que você puder dar para essa criança, que vai ser o que o Mestre dos Magos fez com os meninos. Né? Então, você fomenta esse caminho, você serve como guia. E isso você pode fazer, evidentemente, com qualquer criança, você pode fazer isso com criança de qualquer idade. Cada fase da criança vai depender, assim como no adulto, o que você vai ter que fazer. Uma criança de 2 anos não é igual a uma criança de 10. É óbvio que não. Então, cada momento você tem que ir lá no seu esplendor da sua formação de personalidade, você tem que perceber, saber onde que ela está e elevar. Tá bom? Então, se quiserem fazer perguntas, esse é o momento. Então eu tenho. É uma dúvida que eu às vezes sempre tenho também, né? Queria ver também a sua opinião. Se a criança ela nasce como papel em branco ou já existe alguma coisa inerente nele, né? Se o construtivismo, né, afeta boa parte da formação da criança ou existe algum código genético nato, né? Dentro dele ele acaba descobrindo, né, sua essência por si só ou é algo construído, né, pela sociedade. O que vem de fábrica e o que a gente instala, né? Basicamente é isso, né? Bom, o que vem de fábrica? O código genético, hoje a gente sabe que é mutável. O que vem de fábrica? O temperamento, a gente sabe que a gente consegue mudar. O caráter, os autores divergem.
né? Eu sou super a favor da mudança do caráter, mas é bom que a gente use o caráter como algo rígido, pelo menos para guiar a gente. A essência, foi como eu falei, é o eu substancial, né? Essa essência ela não muda, ela é imutável. Essa essência ela vem de fábrica e aí, nesse momento, alternam-se as visões cosmogênicas desse assunto. Os reencarnacionistas falam que isso já vem há muitos milhões de anos, que a alma já vem e aí mais uma passagem. Os não reencarnacionistas falam que aquilo ali nasce naquele momento da concepção. Então, isso não tem como a gente saber ainda. Os indícios, enfim, nesse momento, não tem, previamente não tem muitos indícios, a não ser pela hipnose, que existem trabalhos que corroboram que as pessoas conseguem regredir a mente até antes do próprio nascimento, antes mesmo da vida intrauterina. E aí ele vê imagens, e a gente não sabe o que são essas imagens. Poderia ser imagens do inconsciente, poderia ser um filme que ela viu, poderia ser vida passada, poderia ser, enfim, né? Então aí você se reserva na sua sabedoria a dúvida, né? Então você tem temperamento, você tem o QI, também ninguém sabe como é que se forma, você tem alterações de QI expressivas no mundo, e não sabe se é algo relacionado à alimentação ou algum outro fator ambiental, ninguém sabe. Tá? Ou, por exemplo, a estímulos. Então, por exemplo, o menor QI, o mais baixo, é na África. E, infelizmente, a gente, quando fala disso, tem muita gente que fica brava, mas é um estudo bem fundamentado. Mas o que também tem na África? Olha, também tem diminuição de educação, né? A gente também tem, talvez, uma escassez de vitaminas e minerais. Então, isso pode vir a contribuir. E o QI mais alto seriam dos orientais, dos povos orientais, né? O segundo, que eu acho um erro terem dividido dessa forma, é o povo judeu. Mas, judeu para mim é caucasiano, mas eles fizeram uma distinção. Mas definitivamente tem essa hierarquiazinha, ela é mínima, mas existe. Então o QI é algo que se desenvolve nos primeiros 7 anos. A essência é aquela coisa dificílima da gente estabelecer, que você precisa estar lá em cima e poder calar propriamente os pensamentos para conseguir contemplar um pouquinho. Porque mesmo quando você está contemplando a sua essência na própria meditação, nesse momento, o que você está fazendo é experimentando o eu essencial com o seu eu mental. O seu eu, que eu chamei de Kamamanas, ou a mente racional. Então, nunca vai ser na totalidade. Isso aí se reserva para um pós-morte. Como eu falei sobre a aula do William James, né, que ele fez um estudo forte de experiência de quase morte, ele fez experiência sobre reencarnações, ele tentou usar a metodologia científica, ele era um cientista, e deixou uma obra vasta, se não me engano são 12 livros, eu ainda não consegui ler nem um terço dessa obra, mas muito interessante, é algo que vem sendo estudado na psiquiatria, né? Então a gente não sabe, essa parte, o que vem de fábrica, é muito difícil de você dizer. Você tem, terminantemente, um pouquinho, pelo menos ali, metade do código da sua mãe, genético, e a outra metade do pai, mas a gente sabe hoje que tem a epigenética que muda, então nem isso é predicativo. Agora, por exemplo, quando você pega uma criança de 3 anos que toca a 9ª Sinfonia inteira de Chopin, será que veio com uma facilidade tão gigantesca dessa forma? Será que já veio de uma... É algo a se pensar. Tem casos, né? Você tem crianças, por exemplo, qual foi o grande experimento que veio a trazer uma pulga atrás da orelha, né, de quem não é reencarnacionista? Seria que tiveram algumas crianças, foram mais de 10, que documentaram experiências da vida passada e tinham lembranças de tal soldado, de tal vida, de não sei das quantas, e chegava lá e tinha mesmo, né? Então isso foi, como é que uma criança conseguiu chegar? Então isso aí é outro papo, isso é outro assunto, não vai muito ligar na parte da psiquiatria, a gente não precisa saber disso, para ser bem sincero, isso é completamente relevante, mas tem um fatorzinho que já vem de fábrica, sim, não sei de onde, mas tem, e a maior parte, eu diria 90%, tirando esse eu substancial que é permanente, né? Mesmo se você estiver em coma, mesmo se você estiver sonhando, mesmo se você estiver sem parte do corpo, o eu substancial continua igual. Tá? Então, ele é o mais importante porque ele é a base de tudo. Esse é você de fato. E a gente chama isso daquele triângulo de cima, que é o triângulo espiritual ou identidade. Esse é você de fato. É um espírito vivenciando uma experiência de carne e que nem por isso a carne é menos importante. Certo.
O que aconteceria quando uma criança é privada da experiência de iniciar a masculinidade, ou então quando ele rejeita essa experiência, ele rejeita a própria masculinidade? Tipo, não necessariamente como homossexual, mas como um homem, como você disse. É o Peter Pan, né? Toda a história do Peter Pan. Peter Pan vive na... Ambos os casos? Ambos os casos. Se ele rejeitou a masculinidade, seja pela opção sexual ou não, porque isso, para adolescente, é uma confusão. Ele tem que fazer uma opção, geralmente ele vai pela própria fisiologia dele, mas cada vez mais está ficando confuso nesse momento de escolher a sexualidade, né? E um dos motivos é exatamente a aversão à responsabilidade, que é o mundo masculino, tá? Então, quando você não opta, você fala, não, eu opto por não ir para o mundo masculino, você permanece no mundo feminino. Teoricamente, é onde o Brasil se encontra, é o mundo da quarta camada, é o mundo onde tudo dói, é o mundo onde você se sente ressentido. Não estou dizendo que as mulheres são assim, não, é o mundo feminino do ponto de vista dessa transição, tá? A gente fala que o mundo é dual, então você tem um lado amoroso, mas você tem que ter o outro lado agressivo, pênis, vagina, né? Então, isso são símbolos. Você vai ter mulheres tão duras ou mais do que homens, isso é muito comum, né? E não é só sobre dureza, a gente já viu isso. A dureza é só a quinta camada, a sexta camada também, né? A sétima já não fala mais sobre dureza, a gente já está falando sobre uma personalidade que está bem firmada dentro dos seus papéis, né? A gente passa, então, o próximo arquétipo é do imperador, é o líder, é o que se sacrifica, ou imperatriz, né? E depois o outro arquétipo é do sábio. Esse, então, para que ele quer ter agressividade? Ele já entendeu o mundo? Não precisa. Ele só vai ser agressivo se for realmente necessário, né? Porque você vê que o mundo, principalmente no início da vida, demanda um pouquinho de agressividade. O que acontece, como você falou? Uma pessoa que se recusa a passar, tudo dói, tudo machuca. É o mundo do Schopenhauer, todo mundo, são todos os porcos espinhos, todo mundo se machuca. Terrível isso, terrível. Eu tô cagando se você é um porco espinho, eu vou te ajudar, porque eu posso. Eu não sou feito de balão. Eu tenho uma personalidade formada, né? Eu tenho a força para te ajudar. Eu não me importo se você... o escorpião, né? O sapo ajudando o escorpião. O sapo vai lá e ajuda. A escorpião vai e pica. Aí ele fala, é da minha natureza ajudar, é da natureza dele picar. Mas, teoricamente, para o sapo fazer isso, ele tem a casca desse tamanho que não dói nada, né? Imagina se eu fosse ficar me doendo porque alguém está sofrendo no meu consultório. Pô, não chego no final do dia. Ali só tem, né, pessoas que estão sofridas, estão dolorosas. Claro que não precisa ser necessariamente na esfera emocional. Você está falando de pessoas ali, no caso do consultório, doentes, patológicas. Isso pode ser em qualquer esfera. Pode ser até na física. Como eu vejo. Uma depressão por hipotireoidismo, né? Físico, tem que ser clínico. Remédio é clínico. Não tem como inventar moda ali. Não, vamos trabalhar agora a sua sabedoria. Pô, eu tô com hipotireoidismo. Sabedoria o quê, cara? Né? Então, quando a pessoa se recusa, ela permanece no estado infantil. E ali é a montanha-russa, é o parque de diversões. Oscilação total, sofrimento da criança. Como a gente viu a criança agora, ela é completamente instável. Ela oscila dentro da espiral, ela não consegue se manter num eixo. É muito difícil crescer assim, é muito difícil tomar boas atitudes assim. Então, é o próprio Peter Pan. Peter Pan, ninguém queria saber dele. Só Sininho, que não existe, né? A Wendy, todo mundo que ia crescendo naquela história ali, menos ele. E ele, não, eu quero ficar aqui, morrendo de medo do Capitão Gancho, que é um adulto. Por que ele ia ter medo de um adulto se não fosse por isso? Medo da responsabilidade, né? Então, é uma das coisas mais feias e terríveis que pode acontecer com o ser humano, é se manter no mundo infantil. Como é que eu posso usar uma metáfora para isso? É como se você tivesse uma serra elétrica tentando derrubar uma árvore com a unha. É tipo isso, é de uma ignorância gigantesca, né? É definitivamente tentar correr com os olhos vendados. É uma força... Ah, pronto, a metáfora do Platão. Eu falei na outra aula. Carruagem, né, seria o corpo físico, os cavalos seriam as emoções e os instintos,
os pensamentos seriam as rédeas e a mente seria o cocheiro. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, cavalo, decide aí para onde você vai. Instinto, decide aí para onde você vai. Porque ali a emoção e o instinto é o que a criança tem. Como eu falei, parece muito com o meu cachorro. Eu tenho um Rottweilerzinho em casa, 70 quilos, de 50 quilos. Era igual ao meu sobrinho até pouco tempo atrás. O mesmo comportamento, queriam as mesmas coisas, faziam as mesmas coisas, ficavam bravinhos com as mesmas coisas. É uma coisa impressionante, é isso que a criança tem. Se nós não formos ali e orientar, vai ser tudo muito mais difícil. Assim como é hoje pra gente evoluir sem um mestre, sem um tutor. É muito mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. Né? Só para continuar Claro. essa questão do tutor, e quando em casa, né, no berço familiar, Uhum. é a mulher que toma as rédeas, que vem a punir, que toma as iniciativas da casa, Uhum. qual consequência isso poderia ter? Olha, tendo consequência ou não, não importa, é o que a gente tem para hoje. Né? Aconteceu, é algo que está acontecendo. Então, o que eu posso fazer de ação é tentar fazer com que os homens criem a responsabilidade, fujam dessa crise de responsabilidade. Né? Isso faria com que as famílias voltassem com a sua força. Existem forças que inspiram na nossa cultura ao contrário, né? De tentar desvincular a família. A família é uma célula social. Além do indivíduo, o indivíduo é um indivíduo, é o ser que não se divide. Como eu falei, você se uniu a qualquer um ou outro, você já fica muito mais forte. E uma força de uma união é algo que as pessoas temem. Então, tem forças aí, culturais, tentando dividir a família. E eu acho até hoje eu não conseguia, porque na minha mente eu ainda tenho que matar algumas ingenuidades minhas, mas ao que tudo indica é para aumentar a chance de poder. Né? Então você dissolve uma família. Vai cada um por si agora. Né? E é o que aconteceu. Então você vê uma mãe, tem que cuidar do filho. Como eu falei para vocês, cuidar de um filho, como é que é? É fácil ou é difícil? Difícil. Como é que é a criança? Ela é tranquila ou é temperamental? Né? Ela é racional ou ela é emocional? Né? Então, beleza, você tem uma mãe, uma missão que, ao que tudo indica, uma missão impossível, que é cuidar de um filho sozinho. Você já não sozinho, eu acho quase impossível. Né? Você tem que botar outras pessoas, a mãe, por isso que entra o papel da sogra, da mãe no caso, da tia, né? Você começa a tentar unir. Agora, trabalha aí agora então. Não só trabalha, mas conquista os postos mais altos que o homem está lá, dos líderes, do CEO, do presidente, do executivo. Tenha performance. Não estou falando só para você pagar suas contas. Entra lá e domina. Então, assim, que humano que consegue fazer isso? Vai ter um lapso. Vai ter que ter soluções, vão ter que aparecer soluções para poder corromper. Agora, o que eu acho sobre isso, eu vou falar mais amanhã, daqui a pouco, na próxima aula, que a gente vai estudar um pouco dos fenômenos que aconteceram na nossa sociedade. Tá bom? Mas o que eu tinha falado era tipo a comparação de ambos estão em casa, mas a mãe tem iniciativa. Perdão, tinha entendido outra coisa. Exato. Então, o pai, né, ele é a autoridade máxima para uma criança, para um ser humano. Né? A gente já falou sobre isso, até algo que a gente carrega instintivamente. Só por ele existir, não precisa falar nada, ele já é a figura da autoridade, isso faz com que dê uma castrada nas pessoas. Né? Ele faz com que exista uma repressão emocional, só pelo fato dele existir. Tá? Não sendo um passivo submisso, que eu não sei se é a sua pergunta, mas o passivo submisso, ele não tem essa autoridade, ninguém teme ele. A não ser que ele um dia mostre o seu poder. Né? Ninguém teme ele. É muito que nem o leão, né? O leão ele fica ali, ele fica deitado. Aí vem o leãozinho e morde a cara dele. Aí ele fica assim. Aí vem o leãozinho, arranha a cara dele. Aí vem a leoa, tapa na cara dele. E ele assim. Aí vem a hiena, começa a sacanear ele, morde o rabo dele. Aí ele, porra. Aí tem um dia que ele acorda, ele senta a porrada em todo mundo. E é um problema. Né? Ele foi do 8 para 80. O passivo submisso faz um pouco isso. Né? E aí ele prevalece. Né? Qual é o ideal? O ideal é que ele não deixe chegar nesse ponto, que ele precise de uma violência física. Mas ele vai e justifica o seu comportamento, né, de rei e de leão. Então, quando você não tem autoridade,
você vai ter provavelmente um desafiador dentro de casa. A criança passa a ter um comportamento desafiador. Por que disso? Lembra que eu falei sobre a busca da estabilidade? Se você não tem um líder forte dentro de casa, alguém tem que ser esse líder. E aí a criança instintivamente busca essa liderança. Então ele se torna um desafiador. É um comportamento alfa. É um comportamento... Isso pode ser mulher, tá? Também. Às vezes a mulher faz isso. Não necessariamente. Lembra que a gente tem outras... tem o temperamento da criança também. Né? Tem as outras influências que a gente falou. Mas muitas vezes ela olha, não tem um pulso firme, não tem a figura masculina, e é isso que acontece com as estatísticas. Né? Ela tem uma tendência ao erro, à criminalidade, à adolescência com gravidez, né? A abandonar os estudos, a prisão, ao crime, a subversão. Então, o homem por si só, a imagem dele já é algo que vai castrar a criança, de uma certa forma. Até por isso é importante que esse homem não passe tanto tempo dentro de casa. Tanto é que ele como eu falei, o falo, ele tem que ir lá buscar, ele sai e vai buscar. Se ele ficasse 100% dentro de casa o tempo inteiro, também poderia vir a ser um problema. A criança fala, olha, mas poxa, é muita autoridade. Ela não consegue se expressar direito. Entende isso? Então, também seria um problema. Então, até os 12 anos, um dos sinais de amor que você pode dar, não só até os 12, mas principalmente até os 12, um dos sinais de amor é não deixar faltar recursos. Então, é estranho ouvir isso, mas um dos sinais de amor é o próprio dinheiro. É assim, olha, aqui não falta recurso. Né? Você vai poder estudar, você vai ter saúde, você vai ter um teto, você vai ter comida. Quando você for mais velho, você vem passando para o meu reino. Por quê? Principalmente quando você faz esse amor com recurso, você vai ver seu filho, na melhor das hipóteses, 1 horinha de noite. Né? Às vezes é assim que acontece. Não é o ideal, poderia ser um pouquinho mais. Final de semana, se o homem tiver paciência, ele vai lá e fica também. A criança pode ser um pouco doída por conta disso. E esse ressentimento, se for fomentado pela mãe e ela não passar para o reino masculino, ela pode perpetuar. E é o que a gente vê, por exemplo, a quantidade de mulheres que a gente vê hoje odiando o arquétipo masculino. Por exemplo, o Bolsonaro. Eu vou odiar o Bolsonaro. Por quê? Porque é um masculino. Ele me castra. Ele é algo que eu tenho medo. Ela não foi para outro reino. Ela não aceitou o ânimos dentro dela. Então fica com medo, fica ressentida, fica com raiva. Essas pessoas, geralmente, que não entenderam, elas têm medo não só do Bolsonaro em si. Claro que você pode ter outras razões para desgostar dele, não estou falando do Bolsonaro assim, mas do arquétipo masculino. Elas morrem de medo do arquétipo masculino. Tudo que representa. Então, nesse momento, o homem, se ele não tiver ali a própria veia, chegando e trazendo e falando, olha, eu sei que você está ressentida comigo. Que nem era o John. O João de Ferro, o menino tinha medo dele. Ele era um monstro dentro de uma jaula. Era para ter medo mesmo. Até que ele resolve, ele tem coragem. Foi um ato de coragem. Quando ele vira, vai e solta. Então, basicamente, o homem, quando ele não tem esse valor dentro dele, masculino, ele vai fazer com que a criança permaneça uma criança ressentida, medrosa, e isso vai causar uma reação. Ou pode ser uma ansiedade, um pânico, uma fobia, uma insegurança, ou uma rebeldia excessiva, ou um desequilíbrio, seja ele qual for. Isso explica, próxima aula, por que a gente está aumentando tantos casos de psiquiatria, de doenças mentais.